tendências. O que esperar do agronegócio brasileiro em 2021? Empresas do setor agroindustrial, cooperativas e produtores rurais estão atentos às previsões dos especialistas para formular planos estratégicos. Sustentabilidade, tecnologia e saúde pública são alguns dos principais pilares necessários para o aumento na produtividade no campo e também para o crescimento dos negócios. Para trazer previsões futuras sobre esse tema, recebemos o escritor especializado em agro e diretor-geral da empresa Ação Estratégica, Rodrigo Capella. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista. Juliana, Zé Marcelo, boa tarde. Boa tarde, amigos do canal AgroMais. É com enorme alegria que eu estou aqui. Grande satisfação. Obrigado pela oportunidade. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos iniciar, então, a nossa conversa e gostaria que você falasse para a gente quais são as previsões específicas para você apresentar inicialmente para esses três setores, que é a indústria, cooperativas e produtores rurais. O que você pode trazer de introdução sobre essas tendências futuras? Juliana, os consumidores eles estão cada vez mais atentos à origem dos alimentos. E quando a gente fala a origem, isso incide na questão dos insumos utilizados para as plantações, para os cultivos, incide também num acesso grande à informação, seja através de tecnologia, seja através de diversas ferramentas e diversos dispositivos. Esse contexto, com certeza, é fundamental para a gente enxergar o agro em 2021. Eu acredito muito que o agro ele vai estar centrado na questão da saúde pública, na questão da sustentabilidade, da conectividade e da tecnologia. A saúde pública é, com certeza, um ponto importantíssimo, porque é como o consumidor final recebe o alimento e compreende a conexão total do alimento dentro do ecossistema do agronegócio. Quais são os nutrientes, de que forma foi feito o cultivo, e indo além, talhão a talhão, de que forma as ferramentas são utilizadas, de que forma os insumos são apresentados à terra, de que forma eles são utilizados. A conectividade é, sim, a relação do produtor rural com o campo e com a terra, de que forma se conecta, né? E com uma sucessão familiar intensa, né, nós temos diversas conexões. As conexões da antiga geração e da nova geração de produtores rurais e de que forma toda essa informação pode ser levada para o consumidor final. A tecnologia são os hubs de inovação, são as startups e são, com certeza, as empresas de agronegócio preocupadas em inovar com intensidade, levando conhecimento para o consumidor final e se conectando de uma forma cada vez mais intensa, dinâmica e interativa com o produtor rural. O outro ponto é a sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, Juliana e Zé Marcelo e amigos do canal AgroMais, sustentabilidade é um ponto muito amplo, né? Para começar, nós temos um rigoroso Código Florestal, Lei 12.651, lá no artigo 41, por exemplo, ele versa sobre as boas práticas de produção, e isso está muito associado à saúde pública, à conectividade e também à tecnologia. Ou seja, 2021, eu acredito muito no fortalecimento do nosso agronegócio, através de sustentabilidade, saúde pública, tecnologia e conectividade, meus amigos. Rodrigo, fica muito evidente o seu entusiasmo quando você vai falar sobre esse assunto e quando você lista esses pontos, né? Sustentabilidade, conectividade, tecnologia e saúde pública. Mas o produtor
ao cumprir esse leque de temas, imagino que ele tenha uma série de pontos a observar, né? Então, quando fala em sustentabilidade, por exemplo, que é um conceito um tanto amplo e, às vezes, ainda não compreendido por boa parte dos produtores, principalmente aqueles que têm menos acesso à informação, menos acesso à tecnologia, menos acesso a recursos, ele deve se basear em quais pontos principais para atender a esse quesito? Primeiro, meu amigo, eu aconselho a fazer uma lista de produtos a serem utilizados, né, de insumos a serem aplicados no campo, né, entendendo que há diversos insumos para diversas finalidades, né? Eu acho que esse é o principal ponto, fazer uma lista. Às vezes, eu converso com produtores rurais, com cooperativas, com diversos amigos do agronegócio que me falam: Capela, como eu começo a ser mais sustentável? Como eu começo a inovar no campo? O primeiro ponto é essa lista. Essa lista é sensacional. Quais insumos utilizar, de que forma utilizar e quando utilizar. Depois, se aproximar cada vez mais da divisão diária no campo, entendendo que o produtor rural ele precisa produzir cada vez mais em um menor espaço, dentro de uma agricultura intensiva e dentro de uma pecuária intensiva, né? Aumentando a sua rentabilidade. Se ele tem uma lista muito bem posicionada, com ótimos pontos, se ele começa cada vez mais a pesquisar ferramentas, ele começa cada vez mais a se introduzir dentro desse ecossistema de sustentabilidade, assistindo eventos, né? Participando de fóruns, participando de grupos de discussão, e mais, que o produtor rural começa cada vez mais, e eu sei que começa, porque eu converso com muitos produtores, a defender causas. Quando ele começa a defender causas, ele se introduz com mais intensidade em questões sustentáveis, né? Entendendo que a sustentabilidade, como você colocou muito bem, meu amigo, é amplo, né? Tomar cuidado para ir pouco a pouco, né, no conceito de sustentabilidade, galgando etapas a etapas. Primeiro é a questão do conhecimento, depois é a questão da introdução de conceitos sustentáveis, aliado à introdução de tecnologias, que no final vai culminar em boas práticas sustentáveis, fortalecendo e valorizando o nosso agronegócio e conectando cada vez mais o agronegócio com o consumidor final. Rodrigo, a expectativa, então, como você disse, é de que o agro será ainda mais tecnológico em 2021. Na sua opinião, que pontos sustentam essa expectativa e o que o produtor vai ter que fazer na prática para tornar essa teoria uma realidade? Juliana, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu acredito muito que o agro ele vai ser cada vez mais tecnológico por conta da questão da sucessão familiar, que é muito pulsante, né? Que é forte no nosso agronegócio, né? Muitos filhos de produtores estudando em outros países ou fazendo cursos específicos sobre tecnologia aqui no Brasil e trazendo esse conhecimento para o campo e aplicando com total intensidade. Aliado a isso, o produtor rural é um grande gestor do campo. O produtor rural ele faz contas, o produtor rural ele tem planilhas, ele tem ferramentas para que ele consiga ter aí um potencial produtivo com excelência. Sucessão familiar e gestão do campo com certeza impulsionam e contribuem para um agronegócio cada vez mais tecnológico. Se a gente for analisar a questão da tecnologia, com certeza nós temos tecnologias muito eficientes que contribuem para o produtor rural vender cada vez mais, seja direto para o varejo
ou para o consumidor final, e isso é importantíssimo, são tecnologias que fortalecem o ciclo e a relação do produtor rural com o consumidor final e com o varejo, né? O varejo que exige cada vez mais práticas sustentáveis, né? E isso fortalece a sustentabilidade dentro do agronegócio também. E os amigos produtores estão atentos a isso. E a questão tecnológica vai desde a pulverização, a aplicação de um determinado insumo, a gestão do campo, ao armazenamento também, e diversas frentes que com certeza fortalecem o uso da tecnologia dentro do agronegócio. Mas é importante ressaltar que o grande desafio dos produtores rurais no momento não é utilizar tecnologia. Eles estão hábeis para utilizar, eles têm conhecimentos para utilizar. O grande desafio do produtor rural atualmente é escolher a melhor tecnologia para aquele momento. É saber utilizar o melhor recurso naquele momento diante da grande variedade de recursos tecnológicos disponíveis para o campo. Rodrigo, ainda tem uma outra questão que eu gostaria de abordar com você, porque a gente falou da questão ambiental, dessa preocupação ambiental, mas ainda existe uma outra preocupação do consumidor, que é com o bem-estar animal. E o produtor ainda tem um outro desafio, que mesmo cumprindo todas essas etapas, que é contar que tem todas essas etapas cumpridas e que o produto obedece a todos esses critérios. É preciso investir em ferramentas de comunicação e marketing depois de cumprir todas essas exigências? Com certeza, Zé Marcelo, com certeza. O marketing, ele ajuda o produtor rural, as cooperativas e as empresas de agronegócio a divulgarem e difundirem essas práticas e essas informações. Por quê? Uma vez que você investe em sustentabilidade, conectividade, tecnologia e saúde pública, você precisa divulgar. E o marketing, ele é uma ferramenta com uma altíssima eficácia, né, e um baixo custo para você, com certeza, ter visibilidade, né, das suas ações e visibilidade da sua empresa, para você ter credibilidade, ou seja, aumentar a sua reputação no mercado, aumentar a reputação do seu serviço e do seu produto no mercado, e também para você despertar o interesse e o desejo, né, de consumidores em adquirirem os seus produtos. Entendendo dentro desse contexto que o marketing ele alia ações online, né, dentro de redes sociais, dentro do ambiente digital, com ações offline, com ações que ocorrem em agro-revendas, que ocorrem em eventos e que ocorrem em diversas outras possibilidades e diversas outras ações. O marketing, em 2021, ele vai ser importantíssimo. Ele vai ser uma das principais atividades a serem realizadas pelas empresas de agronegócio. Eu comecei no agronegócio em 2004. E quando eu comecei, muitas pessoas me perguntavam: Capela, como funciona o marketing no agronegócio? Hoje, essa pergunta não existe mais. Eles não me perguntam mais como funciona o marketing no agronegócio. Procuram entender como o marketing no agronegócio vai ajudar as empresas, as cooperativas e os produtores rurais a gerarem novos negócios e a faturarem cada vez mais. Rodrigo Capela, diretor-geral da Ação Estratégica, muito obrigada por essa conversa aqui no Agro em Revista. Meus amigos, eu que agradeço, imensa alegria de estar aqui com vocês, grande satisfação. Obrigado pela oportunidade e vamos começar aí 2021 com força total, com a força que o nosso agro merece, meus amigos. Obrigado. Produto no mercado e também para você despertar o interesse e o desejo, né, de consumidores em adquirirem os seus produtos.
entendendo dentro desse contexto que o marketing ele alia ações online, né, dentro de redes sociais, dentro do ambiente digital, com ações offline, com ações que ocorrem em agro-revendas, que ocorrem em eventos e que ocorrem em diversas outras possibilidades e diversas outras ações. O marketing, em 2021, ele vai ser importantíssimo. Ele vai ser uma das principais atividades a serem realizadas pelas empresas de agronegócio. Eu comecei no agronegócio em 2004. E quando eu comecei, muitas pessoas me perguntavam: Capela, como funciona o marketing no agronegócio? Hoje, essa pergunta não existe mais. Eles não me perguntam mais como funciona o marketing no agronegócio. Procuram entender como o marketing no agronegócio vai ajudar as empresas, as cooperativas e os produtores rurais a gerarem novos negócios e a faturarem cada vez mais. Rodrigo Capela, diretor-geral da Ação Estratégica, muito obrigada por essa conversa aqui no Agro em Revista. Meus amigos, eu que agradeço, imensa alegria de estar aqui com vocês, grande satisfação. Obrigado pela oportunidade e vamos começar aí 2021 com força total, com a força que o nosso agro merece, meus amigos. Obrigado.